Olá, meu amigo, minha amiga. Muita gente tem pedido para eu fazer comentários sobre o que está acontecendo no Brasil em relação à família Bolsonaro, as infiltrações, conversas, gravações, enfim. Como eu já disse a vocês, esse tipo de tema ele serve como uma manobra para a gente se distrair das questões fundamentais. E eu acho que até os youtubers, os formadores de opinião, os jornalistas, acabam caindo nesse tipo de armadilha. E a gente não toca nos assuntos principais que estão relacionados à economia, porque isso sim que concretamente mexe com a vida de todos nós. Então eu vou tentar sair um pouco dessa linha da fofoca, porque a gente está virando uma fofococracia, né? Onde os filhos atabanados do presidente, onde os membros do governo, a impressão que a gente tem é que se a gente colocar todo mundo para fazer um psicotécnico, não passa ninguém, todo mundo é reprovado. A gente tem essa coisa lamentável de termos o que seria uma força mental dentro do governo, que seria a ala militar, mas foram todos cooptados, os militares receberam um aumento nos seus soldos, então eles não se envolvem com a questão da previdência, foram cooptados para usar uma expressão mais polida, vamos dizer assim. E antes que eu me esqueça, vou pedir para você que está chegando agora se inscrever no nosso canal, coloca o sininho, dá o joinha, aquelas coisas todas, porque nosso canal está crescendo bastante, o Portal do José, mas é importante vocês continuarem a impulsionar o nosso espaço cada vez mais para frente, para a gente levar esse ponto de vista diferente, vamos dizer assim, dos grandes meios de comunicação. E o que eles querem esconder, de fato, é o seguinte. Olha, ontem eu já mostrei para vocês o resultado da pesquisa do IBGE sobre a desigualdade desde 2012. Como eu salientei para vocês, a desigualdade no Brasil ela não começou em 2012, ela já é um processo que vem desde sempre. Quem está no topo da pirâmide continua acumulando cada vez mais capital e, infelizmente, isso também foi uma realidade em todos os governos no período pós-democratização. E aí, nesse particular, o editorial do Jornal Globo, hoje, sexta-feira, aí eles colocam aqui, desigualdade no Brasil tem causas múltiplas. E eles dizem o seguinte, que foi um erro, eles fazem uma crítica aqui de se ter tido ao longo dessas décadas alguma preocupação com o social, programas sociais. E que o problema maior do Brasil é a questão fiscal, porque se você não tem uma responsabilidade fiscal, o pobre é penalizado. É uma coisa meio suspeita, né? Uma família que está entre as mais ricas do planeta fazer algum tipo de observação que a preocupação com o social, ela de fato foi distorcida, que se tinha que preocupar mesmo era com a questão fiscal. E vão tratando aqui de várias questões e falam que, inclusive, um dos problemas que agrava a questão social no Brasil, a diferença salarial, é a questão da falta de educação. E o que fez a família Marinho ao longo dessas últimas décadas em relação ao tema educação? Eles são concessionários de um meio de comunicação. Eles colocam um programinha uma vez por semana, de madrugada, que ninguém assiste, para falar de educação, e colocam na programação do cotidiano 10 horas de telejornais, 10 horas, 9, 10 horas, o número é muito alto. E o resto da programação é de entretenimento. E cada vez mais eles colocam o entretenimento, as novelas, os programas de auditório, voltados às classes D e E, e cada vez mais eles empobrecem mais a linguagem e o poder de reflexão dessas pessoas. O padrão de qualidade é apenas um padrão estético. No conteúdo, eles fazem um jornalismo deformativo, um jornalismo omissivo, um jornalismo tendencioso. Obviamente que eles colocam pessoas com aspecto, com verniz muito circunspecto, né, com muita credibilidade, para dar credibilidade também às mentiras que são colocadas pelos meios de comunicação, pelos telejornais de uma maneira geral. O que está rolando mesmo, gente, que está todo mundo passando distraído, é isso aqui, ó. Quem está mandando no Brasil são essas três criaturas aqui. O Guedes,
o Alcolumbre e o Rodrigo Maia. Já explodiram a banca. Enquanto está todo mundo discutindo futrica, esse trio está passando as reformas que estão sendo mandados, né, a fazerem dentro do Congresso Nacional, e o bêbado fica na frente do bar com seus filhos alcoólatras, seus filhos doidos, drogados, na frente do bar, fazendo tumulto para justamente chamar a atenção da população para que a gente não perceba esse tipo de situação. Eu quero só salientar nessa parte final do nosso programa que a classe média ou as classes médias no mundo, elas têm sido afetadas pelas políticas neoliberais de uma maneira geral. Isso até nos Estados Unidos eu já comentei com vocês. Nos Estados Unidos o cidadão não tem direito nenhum. Existe um bando de brasileiros que não tem noção do que falam, eles ficam se ufanando, né, apontando para o modelo de vida norte-americano, a sociedade norte-americana como um exemplo a ser seguido. Uma sociedade que, se você estiver doente e se você não tiver dinheiro, você vai morrer, ou você vai ser jogado numa situação de depressão profunda. A visão de Estado social nos Estados Unidos simplesmente não existe. Ela funciona para quem tem dinheiro. Para quem não conseguiu ganhar o seu dinheiro, a morte é o caminho mais curto. E aqui no Brasil, as classes médias têm perdido, ano após ano, governo após governo. Cada vez mais as pessoas são obrigadas a pegar parte do seu salário, seu dinheiro, para investir em segurança, em carro blindado, em equipamentos de segurança para suas casas, em bairros onde tenham habitações mais seguras, planos de saúde que confiram um mínimo de dignidade, de assistência no momento de necessidade, cada vez mais impostos elevados em todos os níveis, aumento de todo tipo de tarifa, de preços públicos. Então, a classe média brasileira está se empobrecendo bastante. E o governo Bolsonaro, comandado aí por Paulo Guedes, vai achatar ainda mais a classe média. A reforma da Previdência vai obrigar as pessoas que têm algum tipo de recurso a buscarem uma previdência privada. Porque se não tiverem a previdência privada, simplesmente não terão previdência alguma, ou uma previdência que não lhes garante o mínimo de dignidade no final das suas vidas. E isso vai fazer com que ainda parcela dos recursos da classe média sejam jogados para dentro do setor privado, assim como aconteceu na saúde ao longo dessas décadas todas. A classe média, com essa reforma tributária, será penalizada mais uma vez. E eles usam como um argumento para ferrar a classe média. A classe média, gente, é a família que ganha mais de 3, 4 mil reais por mês, né? Eles usam como argumento que essas pessoas fazem parte do 1% mais ricos, né? E que esses ricos têm que ser combatidos. Ora, a ideia parece ser muito interessante para quem não se acha rico. O problema não é você não se achar rico, é o governo te achar rico. E o governo te achando rico, ele fazer de você um inimigo. Os próximos a serem atacados serão servidores públicos. E quando isso acontece, isso é um prejuízo muito grande para a economia. Por quê? Porque o servidor público, a massa salarial do que vai para o servidor público é que movimenta também grande parcela da economia no nosso país. São servidores públicos que consomem, que vão para restaurantes, que compram, que adquirem serviços, que fazem investimentos. Na medida que você espreme esse segmento da sociedade, você também vai fazer com que a economia sofra uma grande atrofia. Moral da história, não esperem que esse governo que está aí, o governo de Guedes e de Messias, que eles irão fazer alguma coisa por essa classe, que é a classe que é o motor do nosso país, é o motor de vários outros países também, porque essa classe vai ser absolutamente atacada nesses próximos anos que a gente está vendo aí, pelo que está sendo proposto e pelo que está sendo encaminhado. Gente, eu fico por aqui. Olha, um grande abraço. Eu fiz o programa hoje meio rápido, só para colocar alguns pontos de vista, para vocês refletirem um pouco e para que a gente não fique nessa armadilha de ficar o tempo todo preocupado, angustiado com as maluquices, com as bizarrices que essa família que está no governo e seus auxiliares fazem no cotidiano. Isso tudo faz parte de uma manobra para distrair a sociedade de uma maneira geral, enquanto as coisas mais importantes elas estão passando.
Infelizmente, nosso programa, programas como o nosso, eles são muito restritos, né? Eles atingem a você, que é uma pessoa que está até agora assistindo o programa, que tem uma preocupação com a sociedade, gasta energia refletindo sobre isso, passa um tempo observando o que está acontecendo, tentando entender exatamente onde é que estão as fontes, as causas dos problemas, mas é o papel da gente aqui. Na medida que a gente consiga cada vez mais trocar ideia e ampliar os nossos horizontes, a gente faz também, lentamente, com que outras pessoas adquiram também essa visão crítica. Vejam o que aconteceu no Equador, né? Eu coloquei o vídeo para vocês aí. O povo equatoriano, mesmo tendo uma baixa escolaridade geral, tendo populações excluídas, populações que estão muito longe das capitais, mas mesmo assim essas pessoas se conscientizaram e fizeram um grande movimento para barrar o massacre que estava em curso contra a sua qualidade de vida, o seu futuro, a sua soberania. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço e olha, eu vou publicar um vídeo na sequência com a fotografia e o nome de todos os senadores que estão votando a favor dessa reforma da Previdência. A reforma pode passar, mas o que não vai passar é a memória aqui na internet, porque nós vamos deixar a cara de todos eles a cara gravada para todo o sempre, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!